O professor dedicou a vida, ainda dedica, mas como praticante, quantos anos na capoeira? Vou fazer 40 anos, cara. Eu vou fazer 40 anos daqui a 4 anos, acho que eu tenho 36 anos de capoeira. Eu tinha 14 anos, tô com Caramba. 50. Tem um grupo de capoeira, CIA Capoeira, Companhia Capoeira, tem representantes de São Paulo, contra Mestre Sonic de São Paulo, tem a galera aqui do Rio, tem bastante pessoas que acreditam no trabalho e tentam propagar isso. O lance da capoeira é muito popular, né, cara? Capoeira nasce na comunidade. O meu sonho era fazer minha filha Nina fazer capoeira, mas ela só quer saber do balé. A capoeira tem uma musicalidade bastante interessante para as crianças, né? Eu sempre fui muito curioso com a história do Brasil em si. E aonde que a capoeira entra nessa... Qual é a origem máxima dela? Pô, pergunta interessante, Vitor, porque a história do Brasil está intimamente ligada com a história da capoeira. Porque a história da escravidão africana, a história dos negros no Brasil. Então a gente tem uma contribuição, não só da capoeira, mas da capoeira, do samba, do lundu, da religiosidade afro-brasileira, africana no Brasil. Né? A capoeira esteve presente nas guerras, na Guerra do Paraguai. Ela está presente quando você finta, e o Vander Valverde, nosso head coach, fala: ginga, finta, dá. Nesse remeleixo do brasileiro, que é diferente do europeu, você sabe disso. O europeu é mais durão, é a ginga. A ginga era uma rainha africana, a rainha ginga de Angola. Dizem que ela tinha o poder de aparecer e sumir, mas ela era uma grande estrategista, guerreira. Ela armava as emboscadas e os guerreiros dela apareciam por trás para combater os europeus. Então esse lance da ginga ficou a impermanência. Que é a impermanência do brasileiro no futebol. Vou ali, não vou, a bola já está lá. É o Garrincha. Então a contribuição da capoeira, e não só da capoeira, da cultura africana para o brasileiro, ela é total. Está no meu olhar, está no sorriso. Ela foi desenvolvida mais no Brasil pelos escravos, ou ela já vem da África, já vem... Cara, isso é uma questão controversa, né, cara? Hoje em dia estão tentando tirar o lance do Brasil, da história da capoeira. Olha que loucura. Porque a gente sabe que existiu escravidão africana aqui. E vieram várias culturas. A cultura de uma luta de mão, a cultura de uma luta que derruba, a cultura de uma luta que agarra. Que a gente pensa que mas as lutas que agarram é só o wrestling, nada disso. Vai na luta brasileira, na luta marajoara, você tem lá o double leg, você tem single leg. Você vai nas lutas africanas, tem também os caras entrando no double leg. Sabe que o nome é baiana no jiu-jitsu? Isso quem me falou foi o próprio mestre Robson Grace, que eu dei uma estigada nele, porque os baianos faziam. Quem eram os baianos? Valdemar Santana, Valdo Santana, capoeirista, bicho. Entendeu? O que acontece? Dentro das lutas vinham as lutas, a baçula, a camangula, o ningolo. Então tinham as lutas africanas e todas elas dentro do cativeiro. Imagina, estamos nós aqui, eu, você, o Laerte que está fazendo essas tomadas maravilhosas, né? Então estamos convivendo aqui. Estamos vivendo. Só que vamos ficar presos aqui durante 10 anos. Eu vou aprender coisa sua, tu vai aprender coisa minha, ele vai aprender, vamos aprender coisa do Laerte. Vamos ter uma coisa que se chama o processo de aculturação. E nesse processo de aculturação existe a imbricação de costumes. A capoeira nasce daí, dessas lutas, né? É um quebra-cabeça, né? Dessas contribuições de uma luta agarrada, de uma coisa que tem na cultura africana que a gente tem que perceber, que é a ludicidade, que é a musicalidade, que é uma coisa que a gente chama de floreio. Aqui canta e joga e tal. Tem isso em várias manifestações africanas. Até mesmo os africanos que são evangélicos, outro dia eu vi uma dessas igrejas protestantes na África, um sucesso total, mas o culto é diferente. É um culto dançado, é um culto cantado, porque eles têm uma particularidade deles. E isso a gente herdou. A Copa do Mundo, lembra da Vuvuzela? O pessoal fazendo umas danças diferentes. É a cultura dos caras. E a gente tem muito disso. A capoeira, ela bebe nessa fonte. O samba bebe nessa fonte. Se você não sabe, o samba é muito imbricado com a capoeira. A capoeira do Rio de Janeiro, quando foi proibida, foi criminalizada em 1890. Os primeiros criminosos do Brasil foram capoeiras. Os Guaiamus e Nagoas são duas grandes maltas, que foram as duas primeiras quadrilhas
do Brasil. Era o Comando Vermelho e o 3º Comando da época. O que acontece? A polícia tinha a Guarda Imperial, que cuidava da família imperial, e a polícia ela nasceu no Rio de Janeiro para combater as maltas. Então, essas 2 maltas, além de ser os principais criminosos, eles se imbricam com uma malta é vermelha e outra malta é branca, né? Foram proibidos e tal, porém a capoeira reaparece aonde? No samba. Esses capoeiras, muitos deles foram presos em Fernando de Noronha, aquele lugar alucinante. As cadeias eram nas ilhas bacanas, né? Ilha Grande foi cadeia, se você for lá, vai lá, ainda tem os espaços e tal. E esses caras presos, muitos deles morreram, outros deles sumiram, mas a cultura da capoeira ficou. O samba parece o samba da malandragem. Os primeiros sambas exaltam muito o jeito do malandro. As cores. A primeira escola de samba. Pega um mestre-sala e porta-bandeira. Pega a dança deles ali. É o capoeira. E esse cara vem com a roupa toda nobre, mas escondendo a navalha, que era a arma do criminoso capoeira. As cores vermelho e branca da primeira escola, né? A Estácio de Sá, né? Que o nome não era Estácio de Sá, mas a vermelho e branco, das 2 maltas, Goiamuns e Nagoas. Bem, se eu fizer uma pergunta agora, não sei você, que é do sul, né? Mas não sei, vamos lá. A cor do malandro carioca, qual é? É o vermelho e branco. Você vai nessas gafeiras, tem escala de vermelho e branco e tal. É verdade, faz sentido. Tem uma figura mítica, tem no meu primeiro livro isso, que é uma figura religiosa, que é o Zé Pilintra. Sim. Que representa. Tu vê aqui no Rio de Janeiro vários adesivos. Sou amigo do Zé, sou amigo do Zé. Isso é pra malandragem não roubar o carro do cara, né, cara? O que acontece? É vermelho e branco. Ele aparece meio que gingando e tal. Então, essa cultura da ginga, do malandro, cara, o nosso povo, vamos lá, vamos falar sobre malandragem agora. O nosso povo, ele é caracterizado aí fora, e agora ficando de uma forma pejorativa, vê o lance do Neymar, do pessoal que se joga e tal, a malandragem. No MMA, no Vale Tudo tinha. No Vale Tudo tinha. O Robson Gracie me falou que ele enfrentou o Arthur Emídio, foi um grande capoeirista da época, aí chutou o cassino e fingiu. Teve um lutador que eu sei quem é, mas eu não posso falar, porque o Robson me falou, não fala o nome desse cara não. Havia um grande lutador da família Gracie, da família não, mas aluno, e enfrentou o Arthur Emídio. O Arthur Emídio fingiu que estava machucado, aí quando o cara deu mole, BAU! Tomou um pontapé. Aí caiu, aí foi aí que o Robson Gracie enfrentou ele e venceu. Mas tem o lance da malandragem. Sim. Fingir, o cara finge que bateu aqui rapidinho, tu larga. O brasileiro tem muito isso. Eu vejo muito isso do Anderson Silva. O cara é um... E você sabe que ele foi capoeirista. Aluno do mestre Burguês do Sul. Meu vizinho, meu amigo. Sabe mais quem foi capoeirista? Zé Aldo. Aprendeu, acho que foi com Cacá Bonatti na terra dele. O Marco Rua também, não? Ruas foi aluno do mestre Camisa. Sim. Marco Ruas. Pedro Riso foi aluno do mestre Peixinho. Tem vários detentores do cinturão do UFC. E a gente, o último UFC Rio foi maravilhoso, né? O Eliseu Capoeira dando um golpe. O Mutante deu uma gingada e depois fez um floreio. Parabéns aí pra galera da capoeira no MMA. E vou te falar uma coisa, já que você me provocou. Você sabia que o primeiro Vale Tudo da história, ele foi... muita gente fala, mas os Vale Tudos nascem com a família Gracie. O primeiro Vale Tudo da história foi em 1908, com um cara chamado Sada Miyako, um japonês, lutador de jiu-jitsu, que veio ensinar jiu-jitsu para a Marinha Brasileira. Isso está na revista Careta, o Fonfon, está nos registros históricos da época. E os orientais sempre tinham esse lance de desafiar, né? Eu acho que os sinais da luta para desafiar um ao outro e tal. Enfim, ele chegando aqui desafiou todos os lutadores brasileiros. Ele foi ensinar o jiu-jitsu para os marinheiros, mas antes disso ele foi na imprensa e divulgou e queria desafiar os caras. Quem aparece, porque qual era a luta da época? Não tinha o jiu-jitsu brasileiro. Qual era a luta da época? A capoeira. E quem era o lutador? Era o cara de academia? Não tinha academia. Era um estivador, um negro estivador chamado Siríaco, apelido Siríaco Macaco. Olha que bacana, é um paradoxo, a gente pode falar um pouco sobre a ética nessa disputa. Então entenda, temos aqui um brasileiro estivador, malandro, Siríaco Macaco, e tem um lutador nipônico
né? Sadamiá, com o mestre do jiu-jitsu, que vem enfrentar-se. Formaram, por isso que é o primeiro vale tudo da história, fizeram um ringue no campo de São Cristóvão, cobraram os ingressos ali, os estudantes de medicina, fizeram apostas. Eis que sobe o Sadamiá, um kimono, cumprimenta os 4 cantos do ringue, né? Aquela cumprimento oriental, tradicional, e entra o Siriaco Macaco, mais despojado, não cumprimenta nada, mastigando, dizem que estava mastigando alguma coisa. Beleza. Reza a lenda e a história que ele estava mastigando algo. Quando chega na hora do cumprimento, quando o Sadamiaco vai cumprimentar o Siriaco, ele lhe desfere uma volumosa cusparada no rosto. E ele estava mastigando fumo. O fumo cega momentaneamente, queima. Só que com essa cusparada, o lutador japonês tomou um rabo de arraia, que é um golpe com calcânio, o giratório, pum, no queixo, lona. Ganhou, meu amigo. Acabou. Primeiro vale tudo, acabou. Ou seja, saiu dos braços do povo. O povo, isso tem na revista, tem a fala dele. A fala dele é muito pejorativa, a fala do malandro da época de 1908, interessante. Bem, qual o paradoxo ético aí? Numa luta oriental, se for por um viés oriental, no jiu-jitsu, por exemplo, o cara bateu, tem que largar. Aí se ele larga e eu volto, não foi ético. Sim. Eu vou ficar mal visto no jiu-jitsu, no judô, não é isso? Pra capoeira. O herói é o malandro, cara. Ele foi mais malandro do que o outro. Capoeira não tem regras, mas a regra justamente... Não tem regra. Não tem regra. A regra dela é não ter regra. O Pedro Rizzo uma vez comentando, falou, cara, eu luto vale tudo, amarradão e tal, mas na capoeira é complicado, o cara vai dar um sorriso e te bate. Como é que é isso? Cumprimento, cumprimentou. Acabou, meu amigo. A capoeira não. A capoeira o cara finge que vai te apertar a mão e te dar uma cabeçada. Como é que é isso? Como é que você vai entender isso? E é a cultura brasileira. É a cultura brasileira, a cultura do Neymar, que se joga, dá 4 roladas. A cultura do jogador brasileiro que vai pra Europa e pensa que vai poder enganar o juiz. É uma cultura que... No MMA mesmo, cara. As pessoas não encaram mais muito bem isso e tal. No futebol, o zagueiro vai lá e dá uma bronca levanta aí, para de palhaçada. É uma coisa que a gente tem que ressignificar, sabe por quê? Enquanto eu estou no Brasil, malandro com malandro se entende. Quando eu vou pro mundo, estou no UFC, qual o paradigma do UFC? Qual o paradigma das lutas e artes marciais hoje dentro do UFC ou dentro das grandes entidades? Ele tem 2 vieses. O Coliseu é romano, o negócio, e oriental. Eu tenho um cumprimento oriental, mas eu tenho imaginário romano ali, grego e tal. Então são 2, eu tenho o do malandro, não existe isso. Né? O Anderson mesmo, cara, eu entrava em êxtase quando ele gingava e balançava e fingia que dava, daqui a pouco voltava. Mas foi mal visto, ele foi mal interpretado. Tinha muita gente que torceu quando ele perdeu, né? E ele foi cada vez mais, vou me arriscar mais agora. Daqui a pouco ele estava plantando bananeira para os caras, né? De tão ousado que era, de tão capoeirista que era. A capoeira é a origem do MMA brasileiro. Ela está presente. Ela está presente em a maioria dos lutadores. Sim. Né? Não é o golpe que vai determinar se a capoeira está presente ou não, mas a filosofia, né? O Hulk, bicho. O mestre Hulk. O mestre Hulk, quando foi lutar com a Amaury Bittet, você soube dessa luta, conheceu? Sei. Foi um grande desafio. Todo mundo, o Amaury Bittet, vou ganhar ele no boxe e tal. Desprezou o mestre Hulk, ele é um atleta que ele já foi campeão de luta olímpica, ele já foi campeão de judô. Esse cara é um desportista. Só que a pessoa não acredita no cara que está ali. Entrou um soco. Mas o soco não está na capoeira. Tem na capoeira. Capoeira pode tudo, cara. Posso dar uma cabeçada. Posso dar um chute no saco. Dependendo do contexto. Uma roda de rua mais perigosa. Sim. Então, a maioria desses lutadores tiveram esse lance da capoeira. Muito legal. E uma coisa que me entristece um pouco, aí fica um alerta. Muita gente não fala. Não fala, cara, eu também fiz capoeira. Cara, o meu sonho... O Neguete. O meu sonho é ter perdão. O Neguete é capoeirista, cara. Ele é mais capoeirista do que lutador de outras lutas. Sim. Super atleta. Ele deu uma entrevista falando da vida dele e falou da capoeira. Não, tem que falar. Tem que falar. Posso falar uma coisa pra você? Nuguete, meu camarada, amigos, muitas das vezes nós desprezamos as nossas raízes para valorizar raízes de outros países, coisa que em outros países não fazem.
Eu falei isso na sala de aula, você ouviu o final. Eu tenho uma hipótese, porque é do preto, cara, é do negro. Então existe um preconceito ainda velado muito grande no país. A capoeira ela é uma herança africana, mas muitas das vezes a gente despreza essa herança africana. Todo mundo gosta de colocar branco e no final do ano, mas pouca gente fala que essa tradição nasce com os cultos para Iemanjá na Bahia. Tá entendendo? É muito complicado isso. Mas a gente tá no Brasil, cara. Bem, o brasileiro gosta do choro, o gringo gosta do blue, é nobre blue, mas isso tudo vem da cultura africana, só que é uma repaginada para poder ser mais branco, embranquecido o negócio. E a capoeira tá presente sim. Tem mais gente, cara. Tem mais gente. O Serginho Moraes, né? Serginho. Tem uma galera, cara, que faz capoeira. Então, se a gente puder olhar para a capoeira e tentar pegar um pouco mais dessa malandragem, não a malandragem do fingir, do simular, que isso não é legal, mas essa malandragem de ludibriar o outro, colocar o outro no ponto que eu quero, vou botar esse cara aqui no ponto e blau. E esse é o nosso diferencial, sempre foi. Sempre foi no futebol, sempre foi nos lutadores brasileiros. Sim. Né? A gente não pode perder isso e não pode negar essa origem. Exato. Eu fui dar um curso pela Tinogueira lá em São Paulo, e falando um pouco sobre criatividade. Porque criatividade, muita gente pensa que vem de Deus, né? A criatividade vem de Deus. A criatividade, meu amigo, é treinável. Só que a gente não treina. Se eu pego um aluno e falo, jab direto, tal. Qual a criatividade? Falo, fulano dá jab direto, o que é que eu posso fazer? Começar a fazer pensar. Tem momentos que tu não vai ouvir o Wander, bicho. Tem momento da luta que tu não ouve o cara. Porra, aí a estratégia é sua. Com a sua experiência, com o seu conhecimento e talvez naquele momento com a sua criatividade. E a capoeira não propicia a criatividade porque tem sempre o inesperado. É o que o Pedro Rizzo falou. Eu não sei se o cara tá rindo pra mim, vai me dar um tapa, um chute. Ou vai me dar um abraço. O que vai acontecer? Esse inesperado é que é o grande barato da coisa. E a criatividade, ela é desenvolvida. Aí eu cheguei nesse curso, falei, olha só, faz uma guarda aí. Eu falei pro cara do jiu-jitsu fazer uma guarda, sai dessa guarda. Aí o cara botou joelho no cóccix e tal, abriu a virilha e fez a raspada. Outro fez outra. Aí eu chamei o cara da capoeira, eu vi que o cara da capoeira, falei, esse cara vai me ajudar, sem saber. Falei, campeão, você vai sair da guarda dele. A guarda não era fechada, entendeu bem? Era uma guarda aberta, tá? Você vai sair da guarda dele com algum movimento de capoeira. Meu amigo, o cara fingiu para um lado, fingiu para o outro, daqui a pouco ele deu uma pirueta e caiu nos 100 quilos no cara. Agora, esse movimento está onde? Se eu não começar a desenvolver no meu aluno, será que eu não posso? Aí fica uma dica aí para os professores de luta. Eu ensinei a primeira passagem, ensinei a segunda passagem, ensinei o joelho no peito indo para o armlock. Tá, mas será que eu não posso? Tá, beleza, tem aqui a primeira passagem, mas como eu posso fazer diferente para ter uma passagem de guarda? Será que um aluno faixa branca não vai te inspirar a criar um novo movimento? Como nascem os novos movimentos? A partir do quê? Da experimentação, né? Ensaio, tentativa e erro. Agora, se eu não propicio o meu aluno, se já vem com o pacote fechado, a gente tem aqui na universidade a metodologia ativa, que a gente propicia o cara a criar um novo produto. Porra, eu já tenho o conhecimento fechado, hermético. Pô, tá louco, isso não existe. Como as coisas nascem, acontecem a partir da criatividade, mas a criatividade é treinável também. E isso pode ser colocado e deve ser colocado nas metodologias de luta, cara. Isso eu tirei da capoeira. Galera, pós-doutor Jorge Colomar. Beleza, galera. Prazer falar com vocês sobre o que eu mais amo. E o prazer falar com o meu ídolo, meu amigo Vitor Miranda. Igualmente, professor. Obrigado. Aqui a mãozinha quebrada. Porra, demais mesmo. Que agradeço.